José Fortunato foi um dos carrascos mais conhecidos do Brasil. Ele era um homem escravizado que foi alçado ao posto de carrasco depois de tirar a vida da dona da propriedade onde ele tinha nascido. Condenado à pena de execução, Fortunato acabou tendo sua pena comutada e se tornou um dos executores mais requisitados de Minas Gerais, ceifando a vida de pelo menos 87 pessoas em forcas instaladas em diferentes cidades mineiras. Muitos deles escravizados, como ele era. Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Hoje a gente tá aqui para voltar os olhos para uma história mais antiga, um recorte mais antigo, tá? A gente caçou a história de um cara bastante interessante aqui para trazer para vocês, que apesar de triste, é bastante curiosa e eu acho que vai assim, vai próximo assim das ideias que vocês têm. Eu acho que fica afinado com o que vocês gostam e a gente traz isso daí para vocês, beleza, galera? Essa é a ideia. Trazer histórias aqui de personagens curiosos que vocês possam entender. Eu peço que vocês assistam. Muitas vezes a gente faz histórias de personagens inusitados e vocês simplesmente não clicam. Cliquem para nos ajudar, pelo menos assistam um pouco, veja se você gosta do personagem. Não despreze o nosso trabalho de antemão. E eu tenho certeza que essa história aqui vai mexer com vocês, porque é a história de um escravizado que foi cooptado pelo Estado para tirar a vida de outras pessoas, tá? De criminosos. Beleza, galera? Então vamos nessa, vamos junto com a gente aí. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Edu, meu querido, roda a vinheta. Pessoal, antes de entrar na vida do nosso personagem, vamos explicar aqui para vocês sobre a profissão de carrasco. É uma profissão bastante curiosa. Eu, por exemplo, tenho um fascínio assim por entender a profissão de carrasco, né? Um cara contratado para tirar a vida das pessoas em nome do Estado. É o braço do Estado ali fazendo uma execução. É um negócio muito complexo historicamente, né? Esse personagem, ele sempre foi algo curioso para muitas pessoas, inclusive, tá? E muita gente, caso fosse, não é só em mim. O carrasco, pessoal, é uma espécie de executor de aluguel legalmente instituído. Ele tira a vida representando o Estado e por consequência a sociedade. É a lâmina dele que, segundo as falas da justiça, faz a justiça, tá? E o cara recebe para isso. Então a pessoa que ocupava esse cargo incorporava a terrível função de representar o Estado ali ceifando vidas. O nome carrasco nasceu por causa de um famoso carrasco português, tá? Um cara que fazia isso. O Belchior Nunes Carrasco, homem que ficou à frente das execuções comandadas pelo Estado de Portugal durante muitos anos. Para quem não sabe, Portugal durante muitos anos acabou dominando boa parte do mundo, impondo certas coisas para boa parte do mundo. Tem alguns lugares que se chamam cara de verdugo, não chamam de carrasco, tá? Mas em língua portuguesa, quase que prioritariamente é carrasco. Esses carrascos, eles atuaram bastante na Idade Média e no período da Revolução Francesa. Efeito que fez com que o carrasco cortasse a cabeça do próprio rei. Essa é uma história interessante, inclusive, para contar, mano. O carrasco cortou a cabeça do próprio rei na Revolução Francesa. Geralmente, pessoal, o carrasco, ele tinha uma vida de viajante, pois sua morada não costumava ser na mesma cidade onde executava as pessoas. O Estado marcava o dia, pagava a estadia e a alimentação do executor, mas a maioria deles dormia ao lado dos calabouços e das prisões nas quais os condenados se encontravam. Então o cara trombava o cara que ele ia executar no dia anterior. Ao longo dos anos, com tantas execuções na carreira, o carrasco passou a ser visto como alguém que trazia má sorte. Tornou-se, no inconsciente coletivo e na mentalidade coletiva, uma pessoa que carregava nas costas todo o sangue derramado pelo Estado e que era um cara incorporador de vingança de um povo. Para vocês terem uma noção, tem países que tinham cemitérios exclusivos só para carrascos, porque ninguém queria ser enterrado ao lado deles. Essa quantidade de preconceito e estigma levou muitos desses funcionários a esconder o próprio rosto e evitar situações em que pudessem ser identificados como profissionais da morte. Então é por isso que você vê em muitos vídeos o carrasco ali com uma espécie de touca na cabeça, né? Um capuz na cabeça, tentando esconder a face. E então vamos jogar aqui pro Brasil para ver como é que funcionavam os carrascos aqui, tá? Para vocês conseguirem entender melhor isso. Durante o Brasil Imperial, a pena de execução, de morte, né? Foi um recurso utilizado em diversas situações. O profissional das execuções precisava ser especialista em vários tipos de penas, pois as imputações iam desde, sei lá, mano, machucar o cara muito antes de executar, como chicotadas, enfim, e outros tipos de execuções, como forca. Essas penas, elas eram usadas para crimes graves contra a vida, para conter revoltas e principalmente contra escravizados que se revoltavam contra os seus senhores. Isso é importante ser colocado. A maioria das pessoas executadas aqui no Brasil Imperial
imperial, ou seja, no início do século XIX, mais ou menos em 1820, 1830, até mais ou menos o final aí do Império, a maioria dos executados eram escravizados, e principalmente os que se revoltavam contra os seus senhores, tirando a vida deles, ou simplesmente tentando fugir das regras que lhes eram impostas à base da força. Muitos escravizados eram colocados numa situação em que amarravam 2 cavalos e amarravam os braços do cara nos pés de um cavalo e as pernas do cara nos pés de outro cavalo. E aí batiam nos cavalos e caía cada um pro lado e o cara era, enfim, despedaçado. Enforcamento, decapitação à machadada. Essa última exigia que o carrasco, uma mira e habilidade ímpar pra tirar a cabeça do sentenciado. Inclusive, velho, muitos carrascos erravam o pescoço do condenado e acabavam acertando o braço, ombros, parte da cabeça, o que atrasava ainda mais a execução do maluco e transformava a ação em algo extremamente doloroso. E galera, o pessoal juntava muita gente para ver a execução. O pessoal sempre gostou de muita desgraça, né? Muita gente veio aqui por conta delas, mas as pessoas sempre tiveram uma atração a isso, né? Você vê que às vezes acontece um acidente na pista e o trânsito muitas vezes não é porque uma pista tá fechada, é porque o cara quer ficar andando devagar para ver ali o que tá acontecendo, né? Então atraía muita gente essas execuções. Além de tudo que a gente falou, né? Os carrascos também tinham, principalmente aqui no Brasil, contato com os últimos momentos de vida com os homens que eles iam tirar a vida. Essa situação gerou um código de ética entre esses homens, esses carrascos, que versava sobre a seguinte máxima. Isso é um carrasco falando, tá? A gente tirou de um livro de um carrasco falando, que vai ficar aí nos primeiros comentários. Abre aspas. As coisas que ouvimos, sejam de reis ou ferreiros, no momento de suas mortes, não devem ser divulgadas ou levadas em consideração. São homens desesperados que jamais serão ouvidos novamente pela sociedade. Olha que forte isso. E o que permitia a existência do carrasco, galera, era a pena de morte, conhecida também como pena capital. E chegaremos na pena capital daqui pra frente. A gente não vai falar mais pena de morte, a gente vai falar de pena capital para evitar problemas aí com regras. Então, vamos pro Brasil, de novo, tá? Vamos falar do Brasil agora, de legislação. Em 1822, a legislação seguida no Brasil eram as ordenações filipinas, pois elas regiam o Império Português e todas as suas colônias. E o Brasil era uma colônia até 1822. Depois da independência, o Brasil precisou definir as suas próprias leis. Então, em 1830, foi criado o Código Criminal. Em 1832, o Código de Processo. Nessas duas legislações, a pena de morte continuava aparecendo como possibilidade de punição. Em 10 de julho de 1885, uma nova lei foi criada para acelerar a punição de escravizados que se rebelassem ou praticassem crimes. Essa lei tinha o objetivo de deixar claro para os escravizados que eles seriam severamente punidos caso se voltassem contra os seus senhores, feitores ou qualquer pessoa ligada a esses donos de escravizados. O primeiro artigo dessa nova lei deixava claro que qualquer escravizado que infringisse as normas estabelecidas e atentasse contra a vida de seus senhores, a pena capital seria aplicada. Cara, vocês estão ligados que essa lei, aqui no Brasil, ela surge por medo dos homens brancos, né? Por conta de uma revolução que existiu aqui na América Central, chamada Revolução Haitiana, tá? América Central do Norte, agora não me escapou. Essa revolução deixou os donos de escravizados do mundo inteiro com o brioco na mão, tio. A gente podia até contar essa história, né? Eu acho que é interessante contar essa história. Com certeza ela não vai ser monetizada porque é uma história bem pesada, é uma história que acontece ali no final do século XVIII. E aí os homens negros ali tomam a ilha, eles enforcam quase todos os brancos. É o Torcedor de la Vertu, tá? Foi o único cara que causou medo de verdade ao Napoleão Bonaparte. E essa história é muito boa, os caras eram muito maltratados e tal. Eles fizeram uma vingança, uma revolução. Pra contar essa história, mano, se você puder, ajuda a gente no Pix ou no Apoia-se. A gente só pode fazer certos tipos de vídeo porque vocês estão ajudando a gente no Apoia-se a partir de R$2 e no Pix também. Se você é fã do nosso canal, considere nos ajudar a partir de R$2 no Apoia-se. A partir de 50 vocês entram no nosso grupo de estudos, vocês têm informações, lives com a gente, ou no Pix também, qualquer valor ajuda o nosso canal a manter nosso trampo aqui. Isso aí eu acho que é interessante a gente contar, mas em suma, generalizando aqui, é esse lance do Brasil ter feito essa lei mais pesada para os escravizados por medo deles fazerem uma revolução, porque o Brasil era o país que mais tinha escravizado, mais tinha negro, né? É porque aconteceu essa revolução haitiana, onde hoje é o Haiti, ele foi abandonado e acabou virando um país muito pobre. Essa ilha era infernal pro escravizado. O cara comia barro, fezes, porque muitas vezes faltava comida. Os negros do lugar, daí, acabaram se juntando em volta do líder e fizeram essa revolução. E ela é muito importante pra gente conseguir entender os desdobramentos de como os
escravizados eram tratados. Eu até indico pra vocês um livro chamado Jacobinos Negros, do historiador C.L.R. James. Cara, imagina essa notícia que os negros tomaram uma ilha e tiraram a vida de quase todos os brancos chegando no Brasil. Os caras vão criar legislação pra punir cada vez de forma mais rígida os escravizados. E foi nesse contexto que aconteceu a história que vamos contar aqui hoje pra vocês. Vamos entrar na vida de José Fortunato, um homem escravizado que virou o maior carrasco da história do Brasil. Fortunato foi responsável por tirar 87 vidas em forcas instaladas a mando das autoridades do Brasil Imperial. Ele foi responsável pelo enforcamento em 29 cidades do estado de Minas Gerais e em 2 cidades no Rio de Janeiro. José Fortunato, galera, nasceu em uma localidade onde hoje fica a cidade de Lavras, em Minas Gerais. Aos 22 anos de idade, ele estava viciado em bebida, né? Ele sofria de alcoolismo e em jogos. E ele recebeu uma advertência da dona Custódia, proprietária da fazenda e proprietária do Fortunato, né? Fazenda que o Fortunato nasceu. Diante da repreensão da mulher, Fortunato acabou dando-lhe uma porretada na cabeça e ela perdeu a vida. Dizem que essa mulher era muito ruim também, tá? Em alguns artigos que a gente teve e tal, mas enfim. A história que se conta é essa, até porque são as acusações dele que chegaram até nós. O crime de Fortunato ganhou uma enorme repercussão e ele foi condenado a pena capital. Ele perderia a vida na forca, tá? Pois ele tinha atentado contra a vida da senhora, que era atentado, né? E conseguido tirar a vida da senhora, que era proprietária dele. Mas o carrasco responsável por executar Fortunato tinha falecido e as autoridades resolveram fazer uma proposta para o escravizado no dia que ele seria executado. Ele teria sua pena trocada, né? Comutada para prisão perpétua se assumisse o lugar do carrasco que havia falecido. E ele não seria executado, né? Porque não tinha o carrasco pra executar no dia. O cara teve sorte? Ao mesmo tempo que eu acho que o cara teve sorte, ele teve azar. Porque imagina o tanto de pessoas que ele teve que executar se ele não vê isso aí. Porque o cara que assina a execução, ele não vai fazer o serviço, entendeu? Assim, José Fortunato se torna o carrasco e passa a ser responsável pelo enforcamento dos próximos condenados à pena capital naquela região. Ele começa então a percorrer o estado de Minas Gerais para realizar as execuções que são marcadas. Ah, galera, só uma coisa, né? Tipo assim, ele era levado pela polícia pra fazer isso porque ele era um preso. O carrasco Fortunato, na verdade, ele sonhava em receber o perdão do governo e se tornar um homem livre. Mas o sonho nunca se concretizou, cara. Fortunato fez o seu primeiro enforcamento Natal, inclusive, no dia 25 de dezembro de 1833. Ele foi algoz de um escravizado. E daí para frente foi aumentando a lista de pessoas que enforcou. Negros, brancos, homens, mulheres, foram 87 vidas ceifadas pelas suas mãos. A ampla maioria, homens negros escravizados. De acordo com os historiadores, Fortunato dizia carregar consigo a imagem das pessoas que ele enforcou. Olha que fita. Ele não conseguiria tirar da cabeça a visão daqueles homens e mulheres dependurados no laço. Ao falar do que fazia, ele dizia que era um emprego público mal remunerado, que tinha se acostumado ao seu ofício e só tinha repugnância quando tinha que executar mulheres. Fortunato dizia que recebia R$12.800 por execução, mas era um trampo muito precário e ele não tinha como gastar esse dinheiro porque ele continuava preso, então só ficava numa conta. Pessoal, o Brasil não tinha nem plano de carreira para carrasco. Eles usavam criminosos mesmo, né, e ofereciam comutação de pena. Em determinada época, o imperador acabava perdoando os brancos condenados. Mas o coitado do Fortunato, mesmo tirando a vida pelo Estado, continuava com uma prisão perpétua nas costas. Aliás, ele se recusou algumas vezes a tirar a vida de mulheres, especialmente de 2 condenadas, que tiraram a vida da escravizadora delas, pois a escravizadora, ela jogou o bebê de uma delas no chão e pisou em cima, cara, porque ela achava que o bebê era do marido dela, da senhora branca, era a dona delas. A mulher, vendo aquilo, tirou a vida dessa dona de escravos a pauladas. Fortunato considerava aquilo tipo uma legítima defesa, uma vingança, que seria maior do que, tipo assim, justiça, tá ligado? Tipo, a mulher jogou o bebê dela no chão, pisou em cima, tirou a vida da criança, do bebezinho, e as mulheres que vão pra forca. Quando ele levava as pessoas pra forca e o pescoço não quebrava, ele pulava em cima do condenado, forçando o corpo a destroncar o membro e mandar o cara pro além. Pessoal, não deve ser fácil executar alguém, fazer um serviço de carrasco, viu? No Brasil não era como nos Estados Unidos. Aqui a forca era montada em frente a troncos, tá ligado? Os troncos geralmente eram encostados de forma triangular, fazendo uma estrutura para amarrar a corda. Era bem rudimentar. Todo mundo podia assistir, até criança, pois era em praça pública a execução. O condenado já estava bem abatido, tinha ficado anos preso, já estava desnutrido, com ossos fracos. Às vezes a corda estourava, quebrava o braço, a perna do carrasco
tinha que terminar o serviço, ou ele terminava o serviço a pauladas, novamente, porque a estrutura era rudimentar, muitas vezes não tinha como fazer o serviço da primeira vez. O Brasil demorou, nem adotou a guilhotina aqui, né? Para vocês entenderem o significado do enforcamento nessa época, a gente vai descrever aqui uma das condenações de que o Fortunato foi carrasco. Essas informações foram coletadas em um artigo muito bom de Cláudio Roberto Antunes Scherer Jr., publicado em 2015, tá? Vamos lá, vamos pra narração aqui, pro episódio narrado no artigo desse cara que a gente colocou pra vocês. Eram 5 escravizados: Antônio, Ciro, Amaro, Henrique e Benedito. Eles já tinham passado a noite esperando o momento da execução e já tinham tido seus últimos pedidos ouvidos. Às 9 horas da manhã, saíram em cortejo rumo à forca instalada na praça da cidade. Na frente do grupo iam 9 praças da cavalaria policiais, né? Que ia abrindo espaço em meio à multidão que se reunia para ver a execução. Tá captando a imagem? Como é? Logo atrás vinham membros da Irmandade das Misericórdias, levantando estandarte para dar o último perdão ao condenado. Em seguida, vinham 5 condenados, já com os braços amarrados e os laços da forca no pescoço. Junto com eles, vinha o carrasco Fortunato atrás, que seria o responsável pela execução. Acompanhando esse grupo, ainda havia 5 padres que tentavam trazer o consolo espiritual para esses homens no derradeiro dia de vida. Atrás deles, vinha o juiz municipal e o porteiro dos auditórios, que era responsável por ler a sentença dos condenados. Obviamente que antes de executar, o cara lia a sentença porque o cara estava sendo executado, para explicar para a população. No fim do cortejo, vinham os oficiais de justiça e um piquete da Cavalaria da Guarda Nacional, com 32 homens e sob o comando de um oficial. Pô, cara, pra vocês verem, era um baita de uma comoção. Todos vestiam preto e cada qual apresentava um semblante do que aconteceria, tá? É o mesmo semblante, né? Um semblante cinzento, assim, não podia dar risada, não podia sorrir. Uma multidão acompanhava tudo. Alguns diziam que a justiça estava sendo feita, outros lamentavam dizendo que o povo gostava de sangue, mas todos ficavam ali, mesmo que gostavam e que não gostavam, que criticavam que não criticavam, esperando o final daquele espetáculo sombrio. Em meio a essa multidão, escravizados formavam um grupo que olhava sem reação para a forca e aqueles condenados, porque eles sabiam que a qualquer momento eles poderiam ser os próximos. Esses escravizados que estavam assistindo, que assistiam geralmente, o que acontecia? Quando tinha uma execução, esses escravizados eram levados pelos seus senhores, paravam o serviço, os senhores levavam ele para servir e falar assim: ó, tá vendo o que vai acontecer se vocês fizerem alguma coisa para mim, se vocês violassem a lei, olha o que vai acontecer com vocês. Então todo esse show, toda essa comoção, ela servia também para causar medo, velho. O ato final era a execução. Amaro foi o primeiro a subir na escada, no patíbulo, né? Ele até tentou gritar, mas não teve tempo. Ele foi interrompido pelo bater dos tambores e a corneta, que a hora que terminava a corneta, o cara era executado. O segundo foi Antônio. Ele estava embriagado e tentava consolar os seus companheiros. São as várias reações dos homens em frente à forca. É um negócio bastante complexo. Em seguida veio Ciro. Ele não permitiu que Fortunato atasse os seus braços e ele atirou-se voluntariamente. Falou: oh, mano, já que é pra fazer, você nem precisa, pode deixar que eu me atiro. Então ele se atirou lá de cima do banco. Depois veio Henrique, que não deu tempo para que o carrasco lhe empurrasse também e também se atirou-se voluntariamente. Por fim, veio Antônio, que depois de ver todos os seus companheiros executados, aceitou resignadamente o seu triste destino. Era cerca de meio-dia, quando todas as execuções estavam terminadas, em menos de 1 hora. Conforme eles eram executados e as mortes eram confirmadas por um médico, eles eram colocados em um caixão de madeira vagabundo e levados embora. Depois disso, cada pessoa seguia para sua casa e as lições de moral ficavam na mente das pessoas. Mas Fortunato sempre foi considerado um exímio executor. Diz que ele tinha talento para isso. E ele desenvolveu técnicas que funcionavam bem. Essa de pular no ombro do condenado para aumentar o peso e favorecer a quebra do estrocamento do pescoço era uma delas. O que acontecia? Às vezes o cara era solto ali, a forca não quebrava o pescoço, ou quebrava uma parte do pescoço não suficiente para cortar o sangue, e ele pulava em cima do cara, dava 2, 3 pulos e aí terminava de quebrar, ou de destroncar. Ele também tinha um time, entendeu? Se o condenado soubesse exatamente o momento que ia ser enforcado, a chance do pescoço não quebrar era muito grande, porque ele tentava defender o pescoço, né? Tentava enrijecer e tal. Então Fortunato fingia estar distraído quando executava o cara, causando uma sensação de momento de surpresa. Tipo assim, ó, quando as cornetas
músicas começam a tocar e elas param, o cara acha que vai ser executado no exato momento. Se você demora uns 4, 5 segundos, o cara meio que ele fala assim, putz, o que tá acontecendo? E aí você surpreende e quebra o pescoço do cara. Muito louco isso aí, né, mano? Fortunato virou um profissional das execuções, uma espécie de pistoleiro do estado. Foi ele que executou, por exemplo, Mota Coqueiro, conhecido como Fera de Macabu. Essa é uma história interessante que a gente tem um roteiro aqui já faz um tempo pra poder gravar pra vocês, porque é uma história que me fascina, me deu muita curiosidade e eu fui atrás de muitas referências. Vocês vão ter um baita de um vídeo sobre isso daí, deixa aí embaixo se vocês querem, inclusive. Esse Mota Coqueiro, velho, ele foi executado, ele era um homem branco, fazendeiro, com dinheiro, e ele foi executado, e tudo indica que ele era inocente, que na verdade quem mandou tirar a vida de uma família lá não foi ele. Depois desse cara e de toda a comoção e polêmica que deu a execução dele, o Dom Pedro II começou a perdoar todos os brancos que eram, enfim, executados, condenados a ser executados na pena capital. Os brancos. E muita gente fala que o Mota Coqueiro marcou o início do fim da pena de execução da pena capital aqui no Brasil. Essa história do Mota Coqueiro é muito bom. Bom, em 21 de setembro de 1838, Fortunato quase perdeu a vida nas mãos do homem que ele ia enforcar. O Carrasco, o que ele fazia? Lembra que eu falei que o Fortunato era preso? Ele dormia muitas vezes na mesma cela que o condenado. Olha que, mano, a justiça é muito louca com os caras mesmo, né? E aí, um desses condenados que ele dormiu junto, o cara tentou enforcar ele à noite, mano. Ele dividia a cela com um outro escravizado, um cara chamado Cassende, que fingiu ser amigo dele. Enquanto o Fortunato dormia, foi atacado a golpes de navalha e o cara ainda tentou enforcar. Aí ele conseguiu se desvencilhar do cara e tal, conseguiu pedir ajuda, os caras ajudaram e ele foi hospitalizado com muito sangue. Havia uma multidão no outro dia esperando, né, 6, 7 horas da manhã, quando o cara era executado, muitas vezes 11, meio-dia, mas tinha execuções de manhã também. Havia uma multidão esperando a execução, porque ela inauguraria a forca do Morro das Cavalhadas, que é uma forca muito famosa, e uma forca com uma tecnologia nova. Aí que fita mórbida, velho. E aí, como ele não conseguiu executar, a multidão teve que esperar. Fortunato não teve as condições, né, de executar o maluco, e o cara foi executado no outro dia, por outro carrasco, numa outra vila, na atual Sabará, que fica perto de Lavras. Então os caras não conseguiram usar a nova forca com tecnologia lá que o pessoal queria ver. O carrasco se recuperou do ataque, mas deixou de dormir ao lado dos condenados. Inclusive ele pediu isso, né? Fortunato seguiu sua sina de enforcar condenados, esperando um dia alcançar a sua liberdade. Ele foi conquistando fama como algoz e chegou a ser fotografado no fim da vida, algo que era muito raro naquela época. Pra vocês terem uma noção, o Fortunato tinha fãs, mano. Só pra vocês terem uma noção do que a gente tá falando. Deve ter sido muito pesada a vida desse cara, né, mano? E ele tinha direito a beber pinga dentro da carceragem e tal. A última execução feita pelo Carrasco Fortunato aconteceu no ano de 1874, momento em que a pena de execução, a pena capital, na forca, foi extinta no Brasil. Mas Fortunato não alcançou o perdão nem a liberdade. Nunca. O Estado não deu perdão ao homem que tirou a vida de muita gente em nome da justiça brasileira. Ele foi encarcerado em uma cela em Ouro Preto e foi lá que ele ficou até o fim da vida. Em 1877, um periódico chamado Mosaico Ouro Pretano publicou um perfil biográfico do Fortunato junto com a foto que foi tirada em uma cela já com o Fortunato muito doente. Obviamente vocês já devem ter visto essa foto no vídeo, mas eu vou pedir para o Edu colocar de novo para vocês. Vocês podem ver que é uma foto dele deitado, muito provavelmente numa cela e muito provavelmente muito doente ao fim da vida. Para o historiador João Luiz Ribeiro, Fortunato foi enganado. Há sinais de que a sua condenação à execução foi anulada, mas com a morte do carrasco que executaria ele, né, o não aparecimento do cara, os governantes da época se aproveitaram da situação e transformaram Fortunato num novo carrasco, rasgando aquele papel que anulava a pena. Conforme esse historiador, Fortunato foi enganado por mais de 40 anos para que a justiça contasse com o seu serviço como executor gratuitamente. E mesmo assim, ele não ganhou a tão sonhada liberdade quando a pena capital foi extinta. Essa é uma história que acontece muito no Brasil de injustiça, principalmente com escravizados e homens negros. O cara, por não saber ler, não saber escrever, não tivesse ninguém para lutar pelos direitos dele, ele ficou 40 anos sendo enganado pela justiça brasileira. Aí se esse homem tivesse conhecido, por exemplo, o Luiz Gama, que nós temos um vídeo aqui, se esse homem tivesse conhecido, por exemplo, o Besouro, que era o cara que batia em escravizadores e salvava a vida de escravizados, e o Luiz Gama que fazia isso pela lei, mas infelizmente ele acabou não pegando a força da luta abolicionista dentro do Brasil e não teve ninguém para interceder sobre ele. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo especial, um pouco mais comprido aí também. Deixa seu like, inscreve no canal, ativa o sininho para contar suas histórias. A gente precisa de outras formas também de financiamento, e as duas formas que a gente encontrou é o Pix e o Apoia-se.
O Apoia-se, a partir de R$2 vocês fazem uma assinatura mensal e essa assinatura garante para vocês conteúdos exclusivos e mais proximidades com a gente. E o Pix, qualquer valor que vocês puderem ajudar, de 10 centavos, não é o pedido, a gente tem que vender o nosso conteúdo aqui de certa maneira e vocês ajudam a gente a pagar para ter informações e conhecimento, certo? Um forte abraço a todos, eu sou Joel Paviotti, fui, valeu, obrigado por estar mais uma vez conosco.